Meus amados irmãos e irmãs, com grande alegria quero me dirigir a vocês neste tempo em que temos enfrentado grandes restrições pela situação tão grave e séria que temos em nosso município, em nossa região com a pandemia, que tem nos forçado então a reduzir consideravelmente o número de participantes nas nossas celebrações. A este propósito, então, gostaria de tratar, até foi pedido de um de nossos paroquianos, eu gostaria de tratar sobre a comunhão espiritual para ajudar vocês a compreender o que é e também fazer da melhor forma possível, né? E aí vou aproveitar e tratar um pouco também da maneira mais frutuosa de participarmos da missa à distância, quando for o caso. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que a prática da comunhão espiritual é uma prática muito antiga na igreja e é de um grandíssimo proveito espiritual e, sobretudo agora, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, também é muito útil, né? Já nos escritos do Concílio de Trento sobre a Santíssima Eucaristia, há uma distinção de 3 modos de receber o sacramento da comunhão. Se pode receber o sacramento da comunhão somente de maneira sacramental, quando no caso se receberia a Eucaristia em pecado, e essa recepção traria consigo então um pecado ainda mais grave, que é o pecado de sacrilégio. Logicamente, receber a Eucaristia aqui em pecado quer dizer em pecado mortal, né? E isso então traria de alguma forma a condenação daquele que comunga. Eu costumo traduzir um pouco esse modo de receber dizendo que, nesse caso, se come do pão, mas não se comunga do Cristo, ou seja, porque não há uma união com Ele, porque faltariam disposições sérias, né? De várias ordens, de vários tipos, que poderiam entrar aqui dentro daquilo que a gente consideraria como pecado mortal, né? Bom, além da comunhão somente sacramental, ou seja, em que se recebe o sacramento, mas não se toma benefício dele, por haver uma indisposição da alma, do coração, enfim, a comunhão somente espiritual, que é segundo o Concílio de Trento, que se dá justamente quando por qualquer motivo se está impossibilitado de receber o Senhor sacramentalmente, mas se apresenta então todas as disposições para recebê-lo no coração, né? Depois a comunhão sacramental e espiritual, que é feita então quando se comunga do Santíssimo Corpo de Nosso Senhor na Eucaristia em estado de graça. Aí nós temos, vamos dizer assim, a obra completa. Santo Tomás de Aquino nos ajuda ainda a entender isso quando ele explica que é possível haver a comunhão espiritual separada da comunhão sacramental, tendo em vista que na recepção do sacramento nós encontramos 2 elementos, o sacramento em si e o seu efeito. Logicamente é mais perfeito receber o sacramento e o seu efeito, mas nós podemos então justamente colher os efeitos, buscar os efeitos da união, da comunhão, buscando a união com Cristo na Eucaristia, quando impossibilitados então de recebê-la sacramentalmente. E aí ele diz assim: a realidade do sacramento pode ser obtida antes da recepção ritual do mesmo sacramento, somente pelo fato de se desejar recebê-lo. É um paralelo aqui, poderíamos dizer, com o batismo de desejo, também tão consolidado na doutrina da Igreja, ou seja, o desejo de receber o Senhor na Eucaristia predispõe a alma e o coração para receber o Senhor, e nós podemos então ir ao encontro dele, apresentando esse desejo e as devidas disposições, e com certeza a graça de Deus pode nos alcançar por este meio, porque aqui uma coisa importante compreendermos, Deus age com certeza nos sacramentos, certo? O sacramento da Eucaristia, então, nos dá a certeza da presença real de Nosso Senhor, e na comunhão a certeza de que, se temos as devidas disposições, temos o próprio Cristo no seu corpo, sangue, alma e divindade dentro de nós. Mas a graça de Deus pode perfeitamente agir além e fora dos sacramentos, e é a experiência aqui que nós fazemos, né?
Então, a comunhão espiritual é justamente uma ação, vamos dizer assim, fora do sacramento enquanto comunhão, porque o sacramento está presente, que é a Eucaristia, né? Mas o desejo de recebê-lo e a impossibilidade de fazê-lo sacramentalmente nos predispõe para, então, acolhermos o Cristo, ou seja, a graça pode agir por além, vamos dizer assim, da comunhão sacramental propriamente dita, né? Bom, seguindo adiante, Santo Afonso Maria de Ligório foi um dos que mais trabalhou, podemos dizer assim, essa dimensão. Ele explica que a comunhão espiritual consiste no desejo de receber Jesus sacramentado e em dar-lhe um amoroso abraço, como se já tivéssemos recebido, né? Então, aí a partir daí, nós poderíamos, como que individuar alguns elementos que devem sempre estar presentes na comunhão espiritual, pelos quais nós possamos, então, colocar disposições implícitas e explícitas para que então a comunhão possa produzir esse fruto, esses frutos que são muito ricos e podem ser variados, enfim, né? Que são os frutos da união com o nosso Senhor. Então, quais são os elementos que precisam estar presentes em nós? Quais são as disposições que nós devemos ter para fazermos com fruto a comunhão espiritual? Em primeiro lugar, o recolhimento, pelo qual nós procuramos nos apartar de todo tipo de distração para entrarmos em nós mesmos e prepararmos, vamos dizer assim, o quarto da intimidade para receber o Senhor. Então, o quarto lá dentro do nosso coração, o quarto da intimidade com o Senhor. Esse é o recolhimento. Abra aqui um parênteses. Estas disposições todas deverão estar presentes, como já vimos antes, em qualquer ocasião de receber a comunhão, seja de receber o Senhor, seja pela comunhão sacramental, seja pela comunhão espiritual. Então, sempre deveríamos nos preocupar em fazer isso, inclusive e sobretudo quando estivermos participando da missa presencialmente, tá? Então, além do recolhimento, a sincera e humilde contrição, pela qual nós então vamos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e nos reconhecendo indignos de tão grande e sublime graça que é receber em nosso pobre coração tão majestoso hóspede que é o Senhor nosso Deus e Salvador, que por nós se ofereceu e nos dá então na comunhão a participação no seu sacrifício e na sua vida divina também, que recebemos pelo batismo e que renovamos, reforçamos pela comunhão. Assim o Cristo vive em nós e nós, quem sabe, podemos dizer, deveríamos poder dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como diz São Paulo na carta aos Gálatas. Pois bem, além então do recolhimento, da sincera e humilde contrição, outro elemento que devemos colocar e dispor para bem fazermos a nossa comunhão espiritual são os atos de fé, pelos quais então nós reafirmamos decididamente nossa fé na Eucaristia, reconhecendo que o Senhor aí está no seu corpo, sangue, alma e divindade, tão vivo, santo e inflamado por nós de amor como está no céu. Além disso, né, então, além de crermos na presença e no amor, na graça do Senhor presente na Eucaristia, por esses atos de fé, nós devemos então colocar também os atos de amor, pelos quais então nós reafirmamos a nossa liberdade em querer corresponder ao grandíssimo amor com que somos amados por nosso Senhor, com tudo que temos e somos, na fidelidade a toda prova, e nos frutos que ele então, nos frutos que a ele nós podemos e devemos então oferecer justamente como resposta também ao amor que ele derrama em nós e nos concede pela comunhão eucarística, seja ela espiritual ou sacramental. Mas aqui então, esses atos de amor que devem estar presentes em nós. Depois, os atos de desejo, pelos quais então nós convidamos Jesus para entrar na nossa alma, no quarto da intimidade do nosso coração, a fim de fazer então da nossa alma toda sua, né, para que ele possa então fazer dela sua e para que ele possa aí permanecer. Por fim, uma última e muito necessária disposição é a ação de graças, né, ou seja, pela qual nós agradecemos
ao Senhor pela sua visita tão preciosa, já como se já o tivéssemos recebido, como já estivesse aí. E assim então nos unimos ao Senhor e aos santos e à Virgem Maria, que tão bem receberam e se uniram ao Senhor nesta vida e gozam agora então no céu da doce e consoladora contemplação da sua face. Então também sempre precisamos fazer a ação de graças. Bom, sendo assim, aí nós temos várias orações, né? Duas são as mais conhecidas, a de Santo Afonso e a de São José Maria Escrivá. Nós vamos procurar colocá-las aí no nosso Facebook, no Instagram da paróquia, né? Para que a gente possa então fazer a comunhão espiritual com as devidas disposições. Quero concluir então convidando a todos a que possam também ter bem presente a forma como, quando é o caso, tem participado da missa em casa. Como nós devemos fazer para que possamos participar da melhor forma? Em primeiro lugar, é importante preparar o ambiente com a vela, a cruz, o livro da Sagrada Escritura, a imagem da Virgem, de algum santo de devoção que tenhamos em casa, se tivermos, enfim. E procurando também tirar as distrações, né? Então, deixar o ambiente o mais sóbrio possível para que a gente possa justamente se recolher para participar da Santa Missa também em casa. São coisas que a gente prepara sempre na nossa missa, enfim, nas nossas paróquias, etc., nas nossas capelas, enfim, para que justamente o ambiente todo preparado predisponha e favoreça uma proveitosa participação na missa. Nós temos que, de alguma forma, replicar isso em casa, né? Depois, é importantíssimo restringir o uso do celular, da internet ou da TV, enfim, do meio que nós vamos usar para participar da Santa Missa à distância, pelos meios de comunicação, enfim, e restringir o uso desses instrumentos exclusivamente para acompanhar a Santa Missa, evitando então comentários e manifestações pelas mídias, porque querendo ou não isso nos distrai, né? Então, se você quer colocar alguma intenção, alguma coisa desse gênero, então faça isso no início ou no fim da missa, né? E coloque então os comentários ali no início ou no fim da missa, mas não durante a missa, porque isso distrai, né? Distrai, vamos dizer assim, você que para de estar focado numa coisa para outra, e pode distrair quem está participando, e aí vai vendo essas mensagens que vão aparecendo. Então, as respostas que nós vamos dar em casa, né? Então, Nosso Senhor escuta o nosso coração e também a nossa voz desde casa também podemos ter certeza. Depois, os gestos, as atitudes, enfim, que nós possamos agir como se estivéssemos propriamente na igreja. Então, com as mesmas posturas do corpo, se é possível ajoelhar nos momentos que temos que ajoelhar, sentados como convém. Aqui é importante, né, evitar um excessivo conforto que talvez produza ou favoreça uma sonolência, né? Então, tudo sóbrio, né, para que a gente possa realmente mergulhar no mistério que estamos celebrando. Importantíssimo é participar da missa por inteiro, sobretudo no domingo, né, para que também a nossa participação seja proveitosa, colocando assim as devidas disposições de piedade, de atenção e, como já dizia antes, de recolhimento. E, por fim, tendo bem clara a consciência acerca de 2 pontos, né? Em primeiro lugar, é importante que nós compreendamos, quando participamos da missa transmitida, que ela não substitui a missa participada presencialmente, né? O que temos aqui com a pandemia, como já temos e já tínhamos e sempre tivemos em relação, por exemplo, a idosos em determinadas situações, a pessoas acamadas, enfermos graves, o que temos em toda essa situação é que há um motivo grave que nos dispensa pela própria impossibilidade, se for de fato real e verdadeira, né? Como agora também pela própria limitação no número de pessoas que podem participar da missa, imposta pelos protocolos sanitários. Então, diante dessa realidade, se dá dispensa na participação presencial na missa, certo? Então, a dispensa se dá por esse mesmo fato. Tanto que, se nós entrarmos, por exemplo, no site da Diocese, nós vamos ver que o nosso bispo manifestou isso
por escrito, para ficar mais claro para as pessoas, dizendo que então, diante desse quadro, nós estamos, se for um motivo grave, então, nas circunstâncias, enfim, dispensados da participação na missa. Certo? Então, aí aqui é a circunstância que se nos impõe, e aí a gente, então, infelizmente, tem que se adequar a essa circunstância. Porém, é importante que nós, então, em uma primeira consideração, se tenhamos dúvida de o que seja um motivo grave, né, não nos escondamos, aqui, é por isso que estou dizendo, né, não nos escondamos na pandemia por si mesmo, né, tenhamos presente os motivos realmente graves, né, e se temos dúvida, então procuremos, o padre está à disposição e a gente pode ajudar vocês a entenderem, né. A gente conversando vai podendo entender um pouco quais são as circunstâncias e dizer, realmente, nessa circunstância, o melhor é não se expor ao risco devido a determinada situação, etc. Então, me coloco também aqui à disposição, diretamente ou pelos meios, se for o caso, para tentar ajudá-los a compreender bem isso, certo? Seguindo adiante nesse ponto, eu quero que possamos compreender uma outra questão. A situação grave não nos dispensa, no entanto, da santificação do domingo. Nós temos aqui a concorrência de 2 mandamentos. O mandamento da lei de Deus, né, o terceiro, que nos diz que devemos guardar domingos e festas. E nós temos o mandamento da igreja, que nos explicita, nos explica e favorece o cumprimento desse terceiro mandamento, dizendo que a gente participa da missa todo domingo, final de semana, né? A missa dominical, né? Já temos ela desde sábado, então todo domingo por inteiro e logicamente com piedade, atenção e devoção, certo? Então aqui eu convido vocês a estarem bem atentos a isso, ou seja, mesmo quando estamos impossibilitados por uma causa grave de participar da missa presencialmente no domingo, nós não estamos dispensados de santificar o domingo, né? De consagrar o dia do Senhor. E aí devemos fazê-lo de tantas formas. A participação na missa à distância ajuda muito com essas disposições que nós colocamos, então ela não vai substituir, porque é uma dispensa por um motivo grave, mas ela então favorece a santificação do domingo. Então nós não vamos conseguir cumprir o mandamento da igreja, né? Porque dispensados por uma causa grave, mas nós não vamos deixar de realizar aquilo que nos orienta e educa, o mandamento da lei de Deus. Espero que tenha ficado bem claro. Então nós podemos e devemos continuar buscando santificar o domingo, justamente então pela participação na missa à distância, pela oração do terço em família e pelo próprio cultivo da vida de oração e da vida de família, porque o domingo é dia do Senhor, é dia da família, é dia especialmente dedicado à oração, para que justamente seja o dia da ressurreição, ou seja, da renovação e restauração das nossas disposições de amor para com nosso Senhor. Tudo isso, então, recordando um pouco aquela experiência dos primeiros cristãos no tempo de perseguição, que estavam proibidos de celebrar a Eucaristia e acabaram e logicamente não deixavam de fazer, eram perseguidos por causa disso e em uma certa ocasião em Roma, então, encontraram soldados romanos, enfim, agora não me lembro da história nos seus particulares, mas encontraram esses cristãos que celebravam e o oficial então disse, mas vocês não sabem que não podem fazer? E aqueles cristãos fervorosos disseram, sem Eucaristia nós não podemos viver. Que isso esteja bem claro para nós. De fato, sem Eucaristia nós não podemos viver. Nossa igreja está aberta, venha fazer uma visita ao Santíssimo, venha rezar diante de Nosso Senhor se você puder, como puder. Se não, nós estamos transmitindo as missas todos os dias, às 18h30, durante a semana, no sábado às 18 e no domingo, então, às 10h30. Não deixe de buscar esse contato e essa intimidade com Nosso Senhor na Eucaristia, porque, sobretudo nesse tempo e em meio a tudo aquilo que a gente está vivendo, mais do que nunca, ela deve ser o nosso sustento, a nossa fortaleza. Nela, no Senhor, devemos encontrar alegria para continuarmos adiante, renovando nossa esperança e firmando os nossos corações, enraizando-os no Senhor. Deus abençoe a todos, espero ter podido ajudar. Fiquem com Deus.